Oi, gente, aqui é a Luana e hoje eu voltei para falar para vocês as leituras do mês de dezembro. Então, feliz ano novo para vocês e que vocês tenham muitas leituras nesse ano e muitas leituras bem bacanas e que todas as metas de vocês consigam realizar. Então, esse vídeo eu vou dividir entre livros e depois contos, porque eu li muitos contos nesse mês. O primeiro livro que eu quero falar é Os Segredos de Colin Bridgerton, da autora Julia Quinn. Esse é o quarto livro da série dos Bridgertons e eu gostei bastante da história, eu achei muito envolvente, eu achei engraçada também, principalmente porque o Colin é um dos irmãos mais legais e mais engraçados. Ela colocou algumas coisinhas sombrias na história dele, ela fez com que o personagem de alguns momentos ficasse meio sombrio, mas mesmo assim eu acho que a história foi legal, foi bacana. Tem aquele pontinho do casamento, da parte do casamento, né? Que eu já falei em alguns outros vídeos sobre os livros dessa autora. E que no terceiro livro não teve essa coisa do casamento. Porém que nesse teve de novo, mas a gente ignora um pouquinho. Principalmente porque é um livro de época que se passa no século XVIII, então temos que dar uma ignorada. Acho que se você gosta de livros de época, de romance de época, é uma história bem bacana e uma história bem envolvente, que tem um mistériozinho ali pra gente poder desvendar. O segundo livro que eu quero falar pra vocês é esse daqui, que é Encontrando-me, que é o terceiro livro da trilogia da Cora Carmack, que tem Perdendo-me e Fingindo. Eu gosto bastante de Perdendo-me, achei ele muito divertido, que é uma das características que eu gosto bastante em livro. Eu gosto quando o livro é muito divertido e tem um envolvimento dos personagens e tal. E esse daqui não é bem assim, eu não sei, no início da história a gente acaba conhecendo a personagem, eu achei que ia ser uma personagem totalmente divertida, bem porra louca e tal, porque no Perdendo-me ela era assim, porém acabou não sendo. Ela é bem loucona, assim, ela tá viajando na Europa para tentar se encontrar depois que ela termina a faculdade, e ela vai pra festa, tá nem aí e tal. Porém, ela tem toda uma questão dramática, tem uma questão de abuso e tal, que a gente vai acabando conhecendo um pouquinho mais durante a história, que meio que me surpreendeu, mas assim, eu não consegui me identificar com a personagem. Eu fiquei tocada, mas não consigo gostar da personagem, sabe? Me identificar com ela e tal. E o personagem também masculino, assim, não gostei muito. Até o momento, né? Porque eu ainda não terminei o livro. Mas não terminando, eu queria falar com vocês. Mas mesmo assim, eu não sei. Eu estou esperando um milagre acontecer. Mas já passei dos 50% do livro, então não sei, né, gente? Mas assim, agora o livro tá numa parte que eu tô gostando mais, que tá mais envolvente, tem algumas coisas acontecendo mais, mas essa coisa dela querer seduzir o cara e o cara não querer, e o cara tá dizendo pra ela que não quer e tal, me dá um pouquinho de uma preguiça. Mas falaremos sobre ele melhor em fevereiro. Daí, contos que eu li. O primeiro conto que eu acho que eu li, o primeiro, não sei a ordem, eu só vou falar aqui pra vocês, é Dia de Domingo, da Olivia Pilar. Eu já falei sobre essa autora em alguns outros vídeos de leituras do mês, e eu gosto muito dos contos dela, porque eu acho que ela é muito fofinha escrevendo, e ela fala sobre alguns temas interessantes e que devem ser falados de uma forma muito leve. Esse conto foi o que aconteceu. Nesse conto a gente conhece um pouquinho sobre duas meninas que se conhecem de forma um pouquinho diferente e elas acabam combinando assim que vão se encontrar em todos os domingos. E é isso que acontece, elas acabam criando um relacionamento e é muito, muito interessante o conto e eu recomendo muito. O segundo conto que eu quero falar é Efeito Borboleta, da autora Barbara Herd. É um conto que eu descobri por causa da autora mesmo, que ela falou um pouquinho sobre ele no perfil do Facebook dela, se eu não me engano. E é um conto de terror e foi muito, muito cagaço. Eu não sou muito de ler terror, como vocês sabem, eu não vejo muito terror também, na verdade. Então é uma zona bem diferente pra mim, mas eu tô tentando mudar aos poucos. E esse conto fala sobre amigos que foram pro cinema no dia de Halloween pra ver um filme de terror e aí coisinhas acabam acontecendo. Esse conto é um pouquinho longo, assim, ele é um pouquinho diferente, porque ele é um pouquinho longo, mas a gente tem uma construção de personagens muito legais, ao ponto de a gente se importar com o personagem. Então isso é muito interessante e dá um quentinho no coração e também dá um pouquinho de medo,
por ser terror, né, gente? Então a gente meio que já sabe que alguma coisa ruim vai acontecer e a gente tem medo pelos personagens. E aí o final foi assim, ó, de, né, pequena merda. E eu conversei com a autora e ela falou que vai ter uma continuação. Então caso você tenha lido ou você vá ler o conto, saiba que ele vai ter uma continuação. Daí eu li 3 contos desse livro aqui que eu falei pra vocês no vídeo de minhas estantes. O primeiro conto que eu li foi The Young Good Man Brown, que foi um conto que eu não entendi porra nenhuma. Foi um conto difícil de ler, um inglês muito difícil. De verdade, eu não consegui, tipo, pegar o negócio. Tem uma questão mística também acontecendo e, gente, foi muito difícil, não entendi muito bem. Enfim, se eu achar algum link aqui sobre a explicação do conto, deixarei aqui pra vocês. O segundo conto que eu li foi do Edgar Allan Poe, que foi The Telltale Heart. E foi muito legal, foi muito bacana, um cagacinho que nem sei, mas foi muito, muito divertido de ler. Ele fala sobre um cara que ele está contando como ele matou outra pessoa. E é aterrorizante, assim, quando a gente descobre por que o nome do conto é The Telltale Heart, é bem cagacinho. O terceiro e último conto que eu li daqui foi The Killers, do autor é ótimo, é do autor Ernest Hemingway, e foi um conto muito bacana também. Ele foi um conto mais fácil de ler do que os outros dois, porque ele tem muito diálogo. E isso tornou a leitura um pouquinho mais fácil, acho que também porque ele é um pouquinho mais novo, porque ele fala sobre 2 assassinos que vão numa lancheria matar um lutador de boxe, e eles tramam toda uma questão pra ele não desconfiar, né, que eles estão ali pra matar ele. E aí eles acabam meio que conversando, as pessoas que estão trabalhando ali e tal. E é bem interessante, tem uma coisa de filme, de mediação, sabe? Que eu não sei explicar muito bem, mas tem essa questão, assim. Me lembrou um pouquinho também Demolidor, pela questão do lutador de boxe, por que os caras estavam querendo matar ele. Enfim, foi um conto bem interessante, assim. E caso você queira ler um conto intermediário, eu acho que é uma boa opção. Tipo, O Trovão Não Cala a Boca. E aí eu comecei também a ler Literatura e Realidade, que é uma coletânea de artigos. Vai ficar com ele latindo porque eu não tô com paciência. E eu li 2 artigos daqui. O primeiro artigo que eu li daqui foi sobre a representação da fome, escrita pela Anna Kiefer. E é um conto bem... conto é ótimo, né? É um artigo bem interessante porque ele fala sobre a literatura e a fome, né? Dá alguns exemplos sobre como é que é representada a fome na literatura, mas ela toca principalmente na questão de como um autor vai escrever se ele não sacia a fome dele, que no caso é o conhecimento. Não tem como a gente escrever, contar uma história se a gente não tem conhecimento, se a gente não, sabe, tem a fome e aí mata a fome, conhecimento. É bem interessante, gostei bastante do artigo, demorei um pouquinho para pegar no tranco, mas consegui. E o segundo artigo que eu li foi o que chamamos Julgar, do Eduardo Jardim, que foi um conto que ele fala sobre uma autora que eu não conhecia e que essa autora faz algumas pesquisas sobre moral e ética, o que é moral, o que é ética. Ela fala bastante sobre Através dos Tempos. E ele principalmente fala sobre o autor específico, que ela troca cartas e tal, e que eles conversam bastante sobre isso de ética e de moral e tal. Foi um artigo bem interessante também, que eu gostei bastante. Tem vários textos e livros assim pra gente pontuar pra poder depois procurar, e vale super a pena. Tô gostando bastante desse livrinho aqui. E com o trovão latindo no fundo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de apertar em gostei, se inscrever aqui no canal pra poder conferir mais vídeos. Então é isso, tchau!